para ter os marchas, atividades autogestionadas. Para isso, nós vamos contar com vários espaços. A Universidade Federal do Pará vai ser o ponto principal, onde inclusive terá a tenda do mundo do trabalho da CUT Nacional, a CUT Pará e outros parceiros aí nesse processo, para ter debate, para ter uma série de atividades nesse espaço. Agora, um problema que as pessoas sempre perguntam é sobre a hospedagem. Mas eu quero dizer que nós vamos dar conta, porque a Cúpula dos Povos, que a CUT está incluída, está discutindo hospedar e alimentar 15 mil pessoas. E como vai ser isso? Vai ser nos espaços, e a gente tem sugerido, inclusive, quem puder olhar e se inscrever nesse período de 12 a 16 de novembro, no Airbnb, no Booking, nesses aplicativos, né, de hospedagem, para poder garantir que esteja aqui. Mas nós teremos espaço nos sindicatos, estamos trabalhando nesse sentido. Então, a CUT Pará saúda todo mundo e aguarda vocês aqui. Vamos fazer uma linda marcha meio ambiente só com trabalho decente. Somos trabalhadoras, somos trabalhadores, somos povos das cidades, do sertão, das serras, das florestas. Somos povos dos pampas, do cerrado, do Pantanal, das águas. Somos classe trabalhadora que luta e sonha com um mundo melhor. Nada sobre nós sem nós. O grande educador Paulo Freire afirmava: se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo utilizar toda a possibilidade que tenha para não falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Nada sobre nós sem nós. Somos uma central única de trabalhadoras e trabalhadores com quase 42 anos. Nossos e nossos dirigentes foram utópicos nas nossas bandeiras de lutas históricas, mas jamais renunciaram a elas, e o tempo comprovou que são necessárias, e o tempo mostrou que estamos do lado certo da história. Nada sobre nós sem nós. Lutamos desde o início pela redução da jornada de trabalho sem redução dos salários. Merecemos mais tempo para nossas famílias. No último congresso, afirmamos: reforçamos o compromisso com uma transição energética que reduza o uso de combustíveis fósseis na matriz energética brasileira, promovendo uma expansão verdadeiramente sustentável das fontes renováveis. Nada sobre nós sem nós. Eduardo Galeano, citando Fernando Bi, diz: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Nada sobre nós sem nós. Temos as mentes e os corações nas lutas imediatas, mas jamais esquecemos as lutas históricas da classe trabalhadora. Lutar por uma transição justa, lutar por trabalho digno, lutar por respeito aos povos sempre esteve presente em nossas ações. Nada sobre nós sem nós. Em setembro de 2019, um grande dirigente da CUT, que já nos deixou, nos alertava da importância do movimento sindical cutista se envolver nos debates da COP30. Que é o desafio, quero fazer um paralelo, o desafio da COP, porque é um tema que vai estar na nossa agenda, e é a questão do desenvolvimento da Amazônia. Né? É bem lembrado que não existe energia limpa. Gente. Isso é
algo que a gente repete, não existe, né? Todas têm impacto em relação a isso. E a Amazônia ela vai passar por um processo que, mesmo sendo um governo popular, um governo eleito por nós, trabalhadores, de abertura da exploração do petróleo, isso é fato dado, acho que a gente precisa saber quando começa. Existe, pegando o Amapá até o Maranhão, já vários estudos avançados sobre a implantação de usinas eólicas. Isso também é fato dado, a gente precisa saber só quando começa. E volta novamente o tema sobre a construção de hidrelétricas, né? Em relação a essa questão do desenvolvimento. O próprio presidente Lula já falou um pouco de que precisa desenvolver, mas precisa também construir e investir na Amazônia. Eu trago esse tema porque nós temos, por exemplo, as duas maiores hidrelétricas do país aqui no estado do Pará, que é Belo Monte e Tucuruí. E ainda a gente tem aí uma boa parcela da população, por exemplo, que não tem energia, né? E as novas tecnologias apontam de que você cada vez menos vai precisar de trabalhadores operando isso. Então, você vai ter a construção de uma hidrelétrica, em um determinado momento, um pool de trabalhadores, mas quando isso terminar, isso praticamente elas funcionam de forma automatizada. Então, esse é um ponto de como é que a gente encara esse debate sobre desenvolvimento, sobre energia, sobre a questão da água, né? Os companheiros do Pará que estão presentes sabem, estão vivendo. O Helder, que é o governador do Pará, a minha, não vou falar a galinha dos olhos de ouro, mas é o menino dos olhos de muitos políticos. Então, ele vai transformar isso, se nós não tivermos organizado, e é a classe trabalhadora, num evento que vai mostrar de que construindo, devastando, com sustentabilidade, né, abrindo novas possibilidades, de que a Amazônia só vai se desenvolver se tiver petróleo, se tiver energia eólica, se tiver novas hidrelétricas, se tiver hidrovias, inclusive um material muito bom construído pela CUT, que foi um documentário lançado durante a Cúpula da Amazônia, que fala um pouco sobre os impactos na construção da hidrovia no Rio Tapajós. E essa contradição que nós vamos enfrentar dentro desse polo do campo democrático popular. Isso vai acontecer, não tem jeito. Já aconteceu, mas talvez de uma forma muito tímida, na cúpula da Amazônia, e o movimento sindical precisa estar inteirado sobre isso, né? Nós, inclusive, já encaminhando a minha fala, então, estamos nos organizando para fazer um debate no Congresso da CUT de que esse tema não é responsabilidade da Amazônia. Inclusive, há alguns que acham que a gente nem deveria fazer esse debate. Nós temos que dizer que esse tema da Amazônia, da cúpula, da COP, ele tem um reflexo nacional, mundial. Então, portanto, não é uma responsabilidade só nossa. A CUT precisa, de forma geral, os sindicatos entender o que está acontecendo e qual o papel de cada ramo, qual o papel de cada um nesse processo. Por isso, a classe trabalhadora deve afirmar em alto e bom som que nada sobre nós deve ser debatido sem nós. Perdemos recentemente também a companheira Altair Furtado, secretária de formação da CUT Amapá.
guerreira que nunca renunciou a seus sonhos. Pantoja, presente. Altair, presente. E em memória de nossos companheiros e companheiras, e na continuidade de nossas lutas, reafirmamos: nada sobre nós sem nós. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras, sejam todos e todas muito bem-vindos. Nada sobre nós sem nós. Acolhemos todos e todas nesse nosso primeiro diálogo formativo sobre a COP30, que tem como objetivo a gente contribuir na mobilização, envolvimento da CUT como um todo, da rede de formação, na preparação da COP30, que vai acontecer lá naquela bela cidade de Belém do Pará, onde iniciamos aqui com o vídeo a convite da nossa querida presidente Vera Paloni, na qual a gente já deixa para ela um grande abraço, porque tenho certeza que junto com os companheiros da CUT Pará, com toda a organização da CUT Nacional, estão preparando um belo trabalho. Preparar a nossa compreensão do movimento sindical sobre a importância do envolvimento da classe trabalhadora sob a COP30. Discutir, junto com o nosso programa de formação de formadores, né, que é esse programa realizado de 2024 a 2026, essa parceria maravilhosa que a gente tem com o programa, com a DGB, né, que é essa central sindical alemã que participa e partilha conosco atividades virtuais, discutir os objetivos do milênio da ONU, da ODS, né, junto com o movimento sindical cutista. Contribuir através dos debates, sistematizar proposta para juntos a gente levar os debates, então, para a COP30. Compreender que essa COP30 não começou hoje, não é um evento que está apenas, que vai acontecer no Pará. Quais as implicações que traz para o mundo do trabalho? Compreender que nós queremos debater os rios, debater o meio ambiente, debater a vida, mas nós somos uma central sindical e queremos fazer o debate do mundo do trabalho. Qual é o papel do mundo do trabalho na COP30? Na Amazônia, quantos homens e quantas mulheres trabalham lá? O meio ambiente é só uma questão da Amazônia ou ela é uma questão de todos? As chuvas que têm acontecido. Hoje mesmo aqui em São Paulo, muitas pessoas ao chegarem em casa não conseguem chegar em casa porque vai estar alagado as suas casas. De manhã, estava vendo que o Piauí, vários e vários estados, várias e várias cidades, foi decretado emergência por causa da seca. Se a gente olhar as queimadas, as diversidades que têm acontecido sobre o clima, tudo isso tem a ver com a questão do meio ambiente. Mas para nós, o que é importante a gente destacar é a vida humana e o trabalho decente. Então, teremos muitos desafios para a gente debater na COP30. E hoje nós, então nós vamos ter esse diálogo formativo, que são 8 encontros, estamos começando aqui com o nosso primeiro encontro, já no finalzinho, então, portanto, fiquem ligados aqui, que no finalzinho a gente vai dar a dica de quando vai ser o próximo encontro e aonde vai ser esse próximo encontro. Dizer também que esse ciclo do debate, ele surge a partir de uma iniciativa articulada da Secretaria Nacional de Formação, junto com a nossa querida Escola Chico Mendes, com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, a nossa Secretaria Internacional e a Secretaria-Geral, e com a participação efetiva de todas as nossas escolas, né? E sem muito mais delongas, né? Porque já falamos, já acolhemos, já lembramos dessa figura maravilhosa que foi o Pantoja, que sempre nos emociona, e a gente optou trazer esse vídeo porque esse vídeo essa fala foi num outro ciclo de debate sobre desenvolvimento, que a gente discutiu sobre a questão da Amazônia, e foi a última participação
política, digamos assim, de atuação desse querido companheiro que tanto lutou e a fala dele, claro que traz coisas específicas do mundo da Amazônia, mas reflete para nós sobre o mundo. E hoje nós temos aqui, então, que eu já quero convidar aqui para estar aqui conosco, esse grande companheiro que é professor lá do Distrito Federal, do Simpro, ele que é nosso secretário de Relações Internacionais, né? Antônio Lisboa. E a gente poderia aqui hoje estar conversando com Lisboa, que o mundo está em efervescência, né, Lisboa? Tem aí tarifaço, tem toda a briga da China, a briga com os Estados Unidos, né? Teria, digamos assim, papo internacional para a gente falar aqui muito tempo, né? Mas a gente sabe que, além de termos todos nós termos trabalhado muito durante hoje o dia, alguns depois das 9, 9 e pouco, querem ir assistir o Vale Tudo, né? Outros, de repente, querem ir fazer uma soneca, querem ir jantar. Então, a gente vai aqui imediatamente, então, para o nosso tema de hoje, aqui sobre a COP30. Lisboa, queria que você que vivenciou como secretário internacional outras COPs, ajudou a articular todo o processo de outras COPs, né, que você pudesse trazer para nós um breve histórico do que foi essas conferências, como é que dá essa organização das COP. Seja bem-vindo, Lisboa, a palavra é com você. Microfone do Lisboa, ligar microfone do Lisboa. Ligar microfone do Lisboa. Agora deu. Então, pessoal, boa noite. Obrigado, Rosane. Eu só tenho uma preocupação anterior de iniciar aqui, porque nós temos um convidado que é de fora da nossa turma, digamos assim, que é o nosso companheiro que é diplomata, que está aqui. Eu não sei, Rosane, se atrapalharia dar primeiro a palavra a ele e voltar depois. Aí é só uma pergunta, uma sugestão, é só mais uma questão de, digamos assim, de bem recepcionar. Seria possível? Eu não sei, o companheiro. Por nós não teríamos problema. A gente só pensou nessa ordem porque você traria o Sim, histórico e depois ele traria um exato, tema exato. desta Mas, de qualquer atualidade. forma, eu acho que Mas por nós poderia, não se teríamos ele problema puder, nenhum. se ele Por isso que a quiser. gente fez essa ordem. Tudo bem por você, Leonardo? Seja muito bem-vindo e agradeço imensamente você se dedicar e estar conosco aqui, dedicar um pouco do seu tempo a estar conosco aqui nesse debate. Boa Abre o noite a toda. microfone do Leonardo, ok? Já abri. Boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo bem. Gente, obrigado. Boa noite. Meu nome é Leonardo Souza. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando com companheiras e companheiros da CUT. Obrigado, Rosane, pela palavra. Antônio, obrigado por ter passado a palavra para mim. Vai ser um prazer ouvir você também, então não faria diferença a ordem da fala, né? Tenho muito interesse em ver o que é que vocês vão falar. Gente, eu vou falar rapidamente aqui sobre transição justa, né? Transição justa é um tema novo na COP, é um tema que tem tudo a ver com discussões do mundo do trabalho, e é um tema muito caro para a gente, né? No contexto do governo Lula agora, é um tema muito associado a questões sociais da COP, né? A COP é o UNFCCC, né, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ela é uma convenção que ela começou com uma pegada muito técnica, muito voltada para a redução de gases de efeito estufa, e ela, com o tempo, ela foi incorporando vários tópicos mais sociais. Né? Transição justa é um desses tópicos, é um dos últimos a entrarem como item de agenda. Né? É um tema que, assim, bem rapidamente, o que é transição justa, né? O que é o MRE, que o governo brasileiro está entendendo como transição justa na COP. A transição justa é a mudança de modelo econômico. A gente está vivendo hoje em um modelo intensivo em carbono, né, que usa muito carbono, para modelos de baixo uso de carbono. Essa transição, essas transições, que são várias em várias áreas, elas têm que reduzir desigualdades. Elas não podem aumentar as desigualdades que já existem. E esse é basicamente o conceito que a gente trabalha e é a forma como a gente está encarando a discussão na COP.
muito rapidamente, a gente teve hoje em dia na COP, essa discussão, é uma discussão que na Convenção Quadro de Clima é uma discussão relativamente nova, mas é uma discussão que já está muito avançada em outras organizações internacionais. Então, você tem, por exemplo, a OIT, que tem um monte de publicação sobre isso, um monte de decisão sobre isso. Então, embora no âmbito do clima seja uma discussão, discutir transição justa seja relativamente novo, no cenário internacional não é. Acho que é importante falar isso. O que é que a gente tem hoje em dia dentro da convenção do clima? Vou tentar me ater aqui a meus 10 minutos, então vou tentar falar um pouco rápido. A gente tem hoje em dia duas decisões, basicamente. Né? Os negociadores, todos os países, entenderam que era um tema importante o suficiente para ser mais profundamente debatido. Então, na COP do Egito, se optou por criar um programa de trabalho para poder ampliar essas discussões. E na COP de Dubai, que foi a COP de 2023, a gente operacionalizou o programa de trabalho e a gente teve uma decisão, que é uma boa decisão, que é a decisão 3665, que é a decisão que ela traz o que se chegou a um consenso entre os 195 países em relação à transição justa. Né? É uma decisão que para a gente foi uma decisão muito importante, porque é uma decisão que, embora seja um tema que gera muita divisão, ela foi uma decisão que incorporou vários elementos importantes dos países de desenvolvimento. Né, e trouxe também elementos dos países desenvolvidos. Eu vou mencionar aqui alguns elementos que estão nessa decisão. Né? É uma decisão que fala de direitos humanos e fala de grupos vulneráveis. Então, isso é uma vitória, né? Conseguir ter um texto que envolve todos os países da convenção que fala disso. É uma decisão também que traz o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é um princípio base da Convenção do Clima. É o princípio que diz que, embora todos tenham que se responsabilizar para poder, né, garantir que pare o aumento da temperatura, pare o aquecimento global, reverta e faça adaptações. Os que mais poluíram são os mais responsáveis, no caso, os países desenvolvidos. Então, é um princípio muito importante, que é o princípio que rege todas as negociações que o Brasil faz, que os países de desenvolvimento fazem. Está presente, está lá. É uma decisão que fala de desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, que são pontos importantíssimos. É uma decisão que diz que é importante a gente ter financiamento, transferência de tecnologia e capacitação para que os países de desenvolvimento possam ter as suas transições feitas de forma justa, certo? É uma decisão, aí tem um ponto interessante na decisão que eu vou retomar ao final, que é uma decisão multidimensional. Né? Em que contexto ela é multidimensional? Quando a gente fala de transição justa, a gente inclusive normalmente fala no plural, transições justas. A gente entende que a gente não tem transições somente no mundo do trabalho. Né? A gente tem transições em diversas áreas. Ela é um conceito de transição justa, a gente fala que é um conceito que abarca toda a economia e toda a sociedade. Então, você tem transições no mundo do trabalho, você tem transições energéticas, transições em questões socioeconômicas, em questões de direitos humanos, em questões de agricultura. Então, são várias transições ocorrendo ao mesmo tempo em diferentes níveis. Você tem países no nível de transição A e tem países no nível de transição B, C, D. Então, isso é um elemento importante também. Se relaciona diretamente com a questão do mundo do trabalho. É uma transição que menciona especificamente que ninguém pode ser deixado para trás. Ela diz nesses termos, é uma decisão que nas transições ninguém pode ser deixado para trás. Isso é importante também, é um elemento importante que ele conseguiu ter lá. E é uma decisão que ela é interessante, que vocês fizeram a fala inicial falando sobre nada sobre nós sem nós. É uma decisão que fala da importância do diálogo social, da participação social em tudo que se refere a esse processo de transição. E obviamente, cada país tem o seu entendimento do que é participação social, mas para o Brasil é um elemento muito importante, porque a gente tem uma política muito, muito forte, né, de participação social, uma política que já vem de anos e anos, mais de 2 décadas, aprofundada com os governos Lula, né, e Dilma, e isso está presente na decisão também. Especificamente sobre trabalho, é uma decisão que teve uma das principais vitórias. A gente conseguiu mencionar na decisão que o trabalho, nesse processo de mudança, né, de transição, a gente tem que ter trabalho decente e de qualidade, a gente tem que ter diálogo social, a gente tem que ter proteção social e direitos trabalhistas. Quer dizer, é uma decisão que se alinha muito com o entendimento do governo brasileiro atual e o entendimento de vários países em desenvolvimento. Isso é basicamente os elementos que tem na decisão de transição justa.
Esse diálogo ele foi estabelecido, o formato dele é um formato bastante simples, o programa de trabalho, né? Ele tem 2 diálogos por ano em 2024, 2025 e 2026. Esses diálogos são organizados com temas relacionados a esses elementos que eu falei agora aqui da decisão. O que é importante falar sobre a decisão de transição justa? Eu quero trazer aqui para vocês. Durante muito tempo, a discussão de transição justa ela foi muito focada na área dos temas de trabalho, certo? São temas considerados extremamente importantes para a gente, mas hoje em dia a gente tem um entendimento que as transições justas elas vão além da questão trabalhista. Então, por exemplo, quando você discute uma região que é alagada por causa da construção de uma hidrelétrica, você tem populações ribeirinhas ali que são deslocadas e precisam ser realocadas. Essa transição, ela é uma transição que se refere à questão energética, mas é uma transição que pode ser justa e ser não justa. Se você ignora aquelas pessoas que foram afetadas pela construção da barragem, é uma transição energética. Se você se preocupa de que aquelas pessoas tenham seus direitos protegidos, sua cultura protegida, que elas sejam realocadas de forma humana, respeitando direitos humanos, respeitando sua cultura, respeitando seu modo de vida, a gente está falando de uma transição justa. Isso não se relaciona diretamente ao mundo do trabalho. Então, esse é o entendimento que a gente tem hoje de que tem que ser um conceito ampliado. Aí você vai perguntar, Leonardo, mas aí a gente deixa o trabalho de lado? Não, de forma alguma. O entendimento do governo brasileiro é que a pauta do mundo do trabalho tem que estar presente, tem que ser discutida na convenção. Hoje em dia, quando a gente fala da parte de trabalho nessa última decisão que eu mencionei, a gente fala que a gente precisa de requalificação e recapacitação para o mundo do trabalho. E o que é que a gente tem defendido enquanto governo brasileiro? Defendido publicamente. A gente precisa ir além disso. A gente não pode falar só no setor formal, quando a gente fala do mundo do trabalho. A gente tem que falar do setor formal, a gente tem que falar do setor informal, a gente tem que falar dos companheiros e das companheiras desempregadas que estão fora do mundo do trabalho, né, atualmente. Tem que falar das trabalhadoras e trabalhadores não pagos, que em geral são mulheres e meninas, que precisam ser incluídas em qualquer decisão, em qualquer solução que a gente tenha para a transição justa, para garantir que os processos de transição sejam justos. Então, o governo brasileiro ele quer ampliar, na próxima decisão, várias discussões que ainda não entraram. Então, por exemplo, quer falar de pobreza energética. Né? Se você tem uma transição energética que aumenta a quantidade de energia renovável, a gente tem que garantir que essa energia vai ser acessível para os segmentos mais pobres, mais vulneráveis da população. Que isso não vai impedir que eles tenham acesso à energia porque mudou a fonte, a matriz energética. Então, o governo brasileiro está muito sensível a esses temas. A decisão atual, que é a última decisão que a gente teve essa decisão em Dubai. Desde Dubai, a gente não teve uma nova decisão de transição justa. Então, esse é um tema que preocupa muito a gente. E o governo brasileiro, a presidência da COP, tem um compromisso de se esforçar para que agora na nossa COP, a gente consiga ter uma nova decisão. A gente consiga ter uma decisão que avance nas questões de trabalho, incorpore setor informal, incorpore setor formal, né, e que avance ao máximo possível. Inclusive, a gente vai avaliar a possibilidade de mencionar a importância de organizações sindicais. Foi uma questão que foi colocada por Fernando, quando a gente conversou, e é um elemento que a gente vai tentar incorporar na decisão. Aí vocês vão perguntar, é fácil? Demanda consenso. Demanda consenso de 195 países, e os consensos não são exatamente uma ferramenta fácil de lidar. Mas a gente entende que existe sim espaço para tentar fazer um trabalho de ampliação dessas questões do mundo do trabalho na decisão, sem deixar de lado as outras dimensões das decisões. O que é que a gente vai tentar fazer de forma concreta? O Brasil tem defendido abertamente que a gente precisa ter uma decisão e precisa ter um programa de trabalho que não termine só com relatórios. A gente precisa ter resultados concretos, a gente precisa chegar no povo, na população, nos segmentos mais vulneráveis. Isso não é feito por meio da convenção, mas a gente pode trabalhar para que os países consigam, com base no que a convenção pode dispor, os países consigam, tanto com financiamento, como com novas tecnologias, como com capacitação, os países possam trabalhar para ampliar fazer de fato que as transições sejam justas. Eu acho que eu acabei de estourar meu tempo, meus 10 minutos. Eu encerro por aqui. Né, vou acompanhar o curso todo, fico à disposição para questões, perguntas, enfim, fazer comentários. Muito obrigado. Obrigado, Rosane. Obrigada, Leonardo, mas fique aqui que eu vou te fazer uma perguntinha já, e aí você responde, depois a gente chama o Lisboa e a
e a Rosalina, né? Primeiro, a gente fica feliz quando você coloca todos esses temas que nos envolvem, que tem a ver com a vida das pessoas, com o mundo do trabalho, né? Eu queria que você comentasse um pouco, porque com o governo Lula, ele coloca o Brasil num outro cenário da política internacional, né? Como um todo, não somente esse debate da COP30, né? O Brasil acaba sendo um líder para várias questões no debate da política internacional. Nós sabemos que a COP30 ela acontece no Brasil, mas ela não é uma coisa só do Brasil. É como você mesmo disse, tem que ter muita negociação, tem que ter muita articulação nesse cenário. A gente sabe de toda essa, digamos assim, uma palavra pavorô que o Trump está fazendo, seja do tarifaço, a retirada do Acordo de Paris, tudo isso que está colocando nesse cenário. Queria que você falasse um pouco assim, o que significa essa COP estar acontecendo no Brasil, nesse cenário político atual, nessa responsabilidade, nessa construção da COP estar no Brasil? Tá. Eu acho que assim, o Brasil, a gente tem. Primeira coisa, o Brasil sempre foi um ator muito importante no cenário internacional na área de clima, né? A gente sempre teve uma atuação muito forte. A gente é um país que é ouvido, é escutado, um país que trabalha com nossos parceiros, trabalha com países desenvolvidos, desenvolvimento. Então, assim, o Brasil a área de clima é uma área onde o Brasil sempre foi muito, muito forte, tem uma atuação muito forte em todos os governos. A gente sempre foi um ator muito importante. Trazer a COP para o Brasil, obviamente, que coloca a gente em cima dos refletores, né, chama muita atenção para a nossa política externa, mas é uma política externa, realizar a COP aqui está muito alinhado com a diplomacia do governo Lula, né, com a importância que o governo Lula dá ao tema de clima, com a relevância que a gente vê nesse tema, a importância que tem não só para a questão do meio ambiente, a importância para as pessoas. Né? A mudança do clima afeta a gente diretamente, a gente vê isso em todos os espaços, a gente vê isso acontecendo, né, no aumento da temperatura, a gente vê o impacto disso nas pessoas, nos idosos, nas crianças, a gente vê isso nos eventos extremos, nas chuvas no Rio Grande do Sul, na seca na Amazônia, impacto nas populações ribeirinhas. Então a gente tem muito claro isso, a equipe negociadora, o MRE, a presidência da COP tem muito claro que a gente precisa, que isso é um tema de extrema relevância, e trazer a COP para cá o próprio presidente Lula fala isso, é um sinal muito claro, muito forte para o mundo de como a gente vê o tema como essencial de ser discutido e a importância absurda de achar soluções e de implementar as coisas na COP30. Então, eu acho que a COP representa isso. Acho que a COP representa o nosso compromisso. O compromisso do governo brasileiro com esse tema, com a busca de soluções que combatam, mas não só que combatam o aquecimento global. A gente tem que ter muito claro que assim, a COP também fala sobre pessoas. Então, a gente fala que a COP ela precisa viabilizar mecanismos e formas de segurar o aumento da temperatura, né, manter em 1,5 grau, 2, mas a COP também precisa viabilizar soluções de adaptação, por exemplo, de construção de resiliências. A COP precisa se preocupar com o dia a dia do cidadão, das pessoas, né, de como essas pessoas são impactadas. Acho que é nisso que entra, Rosane, essa relação com as transições. Né? A gente pensa que aquecimento, discutir clima é só discutir como de reduzir a quantidade de emissão de gases de efeito estufa. É isso também. Mas a gente tem que pensar que a gente faz isso por quê? Porque a gente precisa garantir o futuro das próximas gerações. A gente precisa garantir a sobrevivência das pessoas. A gente precisa erradicar a pobreza, reduzir desigualdade e garantir que tudo isso vai ser feito com base nos princípios do desenvolvimento sustentável. E isso está absolutamente alinhado com todas as prioridades que o governo Lula tem, né, implementado, não só nos seus primeiros mandatos, como no mandato atual, e não só em termos de clima, em termos de desenvolvimento social, em termos de desenvolvimento do Brasil. Eu acho que é por aí. Eu espero ter respondido. Eu respondi, Rosane. Com certeza. Fique conosco, Leonardo. Obrigado por essa sua primeira participação. Fique conosco aqui. Vou convidar, então, agora novamente o companheiro Lisboa, né?
ele que é responsável pela área internacional da CUT. Conta para nós um pouco, Lisboa, essa história da COP30 e como é que se dá um pouco a participação dos trabalhadores. Por que é importante para nós, para uma central sindical, uma COP? E um pouco dessa história. Então, gente, boa noite mais uma vez. Bom, primeiro que o Leonardo já facilitou a minha vida, mas eu não fiz de propósito, viu? De pedir. Foi apenas um pouco de uma tentativa de liberar o Leonardo, que, aliás, a gente precisa se conhecer pessoalmente. Você está aqui em Brasília, eu também. Vamos ver se a gente. Gostaria muito que você me recebesse, nos recebesse aí nesses próximos dias. E aí, o Leonardo já colocou uma coisa que talvez não, é o tema central da nossa participação na COP, ou nas COPs, que é a questão da transição justa ou das transições justas, como ele próprio já abordou de forma tão clara, né? Bom, primeiro, acho que uma coisa a própria Rosane já respondeu, né? A COP não começa agora no Brasil, a COP não é a COP, eu diria, não é a COP do Brasil, é a COP no Brasil, né? E aí é preciso que a gente resgate um pouco para ter um sentimento de processo, né? Porque nesses processos, nesses ambientes, as coisas acontecem na maioria dos casos. Nós que somos sindicalistas, as coisas acontecem num ritmo que, na maioria dos casos, nós não estamos acostumados. Até porque, quando nós estamos no nosso sindicato de base, eu acabei de sair de uma reunião no meu sindicato, do Simpro, nós estamos numa crise aqui em Brasília com o governo, né? O Ibanez resolveu executar uma multa de 6 milhões de reais do sindicato agora, né? Hoje. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, voltando à minha discussão aqui. Quando a gente está no sindicato de base, as questões são diárias, muito urgentes e que, na maioria dos casos, a gente tem que enfrentá-las e muitas vezes resolvê-las no mesmo dia, né? Quando você vai para esses ambientes, você tem que ter um sentimento, ter um entendimento de que é um processo muitas vezes longo. E que a gente, obviamente, tem que ter clareza de que tem que participar disso. Então, a questão das COPs, nós, pelo próprio nome já tem, nós já estamos na COP 30, vem lá de trás. Então, eu diria que vem, vou resgatar, por exemplo, Estocolmo, em 1972, né, na capital da Suécia, que foi feita uma conferência da ONU sobre, o nome era Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, né? Então, foi que eu, pelo menos, bom, se eu estiver errado, o Leonardo me corrige, que ele é diplomata, que eu me recorde, começa essas discussões em 1992 com essa conferência de Estocolmo. Depois, uma outra, obviamente que vários outros eventos aconteceram, mas um outro evento também muito marcante, aí, especialmente para nós do Brasil, foi a Rio 92, né? Que creio que todos nós aqui, a maioria pelo menos que está aqui, deve se recordar, né? Que foi outra conferência da ONU, né? Aí não era de meio ambiente humano, mas de meio ambiente e desenvolvimento. E a partir então disso aí é que a gente começa, né? Uma sigla, a Convenção Quadro das Nações Unidas, uma sigla imensa que o Leonardo inclusive citou aí, nós começamos o processo das COPs. E como, obviamente, nós estamos dizendo, nós estamos chegando à COP 30, né? Eu vou citar algumas que estão, talvez, porque as COPs, né, que é chamada a Conferência das Partes, ou seja, onde os estados, no caso, os governos, os estados-nação, se reúnem para debater as questões relativas, né, ao enfrentamento da crise do aquecimento do clima, entre outras coisas, e saber como é que isso vai se enfrentar. E em cada COP você tem, digamos, um tema que é central, ou metas a serem discutidas, né? Então eu vou citar aqui, por exemplo, a COP 1, que foi em Berlim, né, em 1995, e que, a partir da COP 1, né, se definiu, primeiramente, que as COPs seriam anuais.
e que nas COPs os países iam se reunir para discutir de forma consensual, o Leonardo levantou isso, não é uma questão de voto, tem que ser tudo construído consensualmente. Os países, os governos iam se reunir para discutir, né, quais eram os caminhos, quais eram digamos assim, as iniciativas para enfrentar essa questão climática. Depois nós tivemos, né, a COP. Eu estou citando aqui, sob o meu critério, aquilo que talvez tenha marcado mais, pelo menos do ponto de vista midiático, por assim dizer. Depois nós tivemos a COP 3, né, de 1997, que estabeleceu um protocolo que foi muito tratado isso, inclusive enfim, a imprensa divulgou muito, as escolas discutiam isso, porque foi um momento em que, inclusive, a educação básica começava a discutir as questões relativas aos problemas do aquecimento do planeta. Então, em 1997, na COP3, foi criado, né, o Protocolo de Quioto. Então, a COP3 foi realizada na cidade de Quioto, no Japão, e lá se estabeleceu o Protocolo de Quioto, que muita gente aqui certamente já estudou isso, ou já ouviu falar, na pior das hipóteses, ouviu falar, já teve que corrigir trabalho dos filhos sobre o Protocolo de Quioto, essas coisas todas. Então, o Protocolo de Quioto da COP3 de 1997 é que, digamos assim, estabeleceu as primeiras metas, né, ou as primeiras metas de, digamos assim, mitigação ou controle do aquecimento do planeta, né? E aí segue, né, no, 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 o- as conferências das partes se reunindo, até que chega a COP. Depois, uma COP importante também foi a COP 15, em Copenhague, na Dinamarca, em que a CUT já iniciava naquele momento, né, a sua participação, e depois a COP21 em Paris, que criou o Protocolo de Paris, que talvez seja digamos assim, o documento mais conhecido de todos esses processos, conhecidos das pessoas normais e tal, de todos esses processos que vêm a partir dos debates promovidos pela ONU, né, que foram gerados, como eu disse lá, iniciados em 1972, depois levado para Rio 92, e o Protocolo de Paris, talvez ainda é um documento muito importante, até porque recentemente, quer dizer, no governo passado do Donald Trump, ele saiu do Protocolo de Paris, do Acordo de Paris, desculpe. E agora também, né, essa situação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente entenda, reforce essa preocupação, eu diria, essa informação ou essa lembrança de que isso é um processo, né, de que as coisas vão acontecendo anualmente. Segundo, que nós tenhamos em mente que as COPs, ou as conferências entre as partes, que é o nome oficial da COP, Conferência das Partes, que elas vão estabelecendo objetivos, estabelecendo metas, estabelecendo agendas, e o debate tem que ser no sentido de cumpri-las, tá certo? Então, daí para cá, a gente vai, a CUT vem, né, o movimento sindical vem acompanhando, e nós também, nós da CUT, vemos acompanhando esses debates sobre as COPs já de algum tempo, né, de alguns anos, ou de vários anos, até que a gente chega à COP 30, que vai se realizar agora em Belém do Pará. Para a informação de vocês, a COP 31 ainda não está, digamos assim, confirmada, mas a tendência, ou pelo menos o pleito, é que vá para a Austrália, né? Então, o Leonardo já falou, a COP 29 no ano passado foi no Azerbaijão, a companheira Vera esteve, a companheira Rosalina esteve, o Fernando esteve, eu estive numa reunião pré-COP lá, a anterior, a COP28, foi em Dubai e por aí vai. Então, nós temos que olhar daqui para frente como é que a gente vai participar da COP30 e saber como é que nós levamos os nossos temas para lá. E aí eu entro em questões que são mais diretamente ligadas à nossa participação, de trabalhadores, né? O Leonardo já facilitou demais a minha vida, mas é o seguinte, obviamente que nas COPs, como é que as COPs se organizam? Elas se organizam
né, a partir dos governos, tá certo? O Leonardo, inclusive, a pessoa, junto com o presidente da COP do Brasil, que é o embaixador André Corrêa do Lago, pessoa que é dentro do Itamaraty, que está responsável, né, pela discussão do governo brasileiro, tá certo? Então, as COPs é um encontro, num primeiro momento, dos governos, dos estados nacionais, para assumirem, para verificar, analisar o cumprimento das metas e assumirem novas metas, né? Então, mas a partir daí, obviamente que existem outras questões que são importantes para nós, que foi ao longo desse tempo, digamos assim, o crescimento da organização da sociedade civil ou das organizações não governamentais para incidir, né, dentro dos debates governamentais naquilo que é de interesse da sociedade civil. Então, nós vamos nos preparar, nos defrontar ou nos encontrar, por assim dizer, em Belém, com centenas de movimentos sociais, de organizações não governamentais do mundo inteiro que estão ali, como eu disse, para incidir, para fazer pressão para que os seus temas, a sua agenda, seja, digamos assim, atendida por parte dos governos. E aí, voltando à nossa situação, qual é a nossa posição, nosso papel de sindicatos? É levar para dentro desses debates, no caso da COP30, mas no caso das COPs anteriores e das futuras, levar para dentro dessas discussões, né, os temas que são do nosso interesse. E aí eu quero retomar rapidamente sobre a transição justa, que, como disse o Leonardo, era uma coisa que estava sempre muito ligada ao mundo do trabalho, mas que hoje ela se expande para outras, digamos assim, outras áreas. Na verdade, a transição justa foi uma. De onde é que surgiu esse termo transição justa? À medida em que os debates foram sendo feitos, né, para enfrentamento da crise climática, sobre a necessidade de que era necessário mudar o modelo de produção poluente atual para um modelo de produção sustentável, não vou dizer que não que seja não poluente, mas um modelo de produção sustentável, que esse é o grande desafio, né? Os trabalhadores trouxeram esse tema para dentro do debate. Qual é o tema? Bom, ok, nós precisamos transitar, precisamos mudar o modelo de produção poluente, por exemplo, produção de petróleo ou gás, para um modelo que seja menos poluente, mas essa mudança de um modelo poluente para um menos poluente ou um modelo sustentável, que ainda não existe efetivamente, ela não pode ser feita nas costas das populações mais vulneráveis, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então é preciso fazer uma transição que seja justa, ou seja, não pode ser colocado de forma injusta e aquelas parcelas das populações que já pagam ou já pagaram por muito tempo o sofrimento de um modelo poluente sem receber, digamos assim, os benefícios do modelo poluente, passem a pagar agora, digamos assim, as custas desse novo modelo, dessa nova transição. Daí surgiu o tema transição justa, e como o Leonardo disse hoje, acabou de dizer, já não é mais uma questão do mundo do trabalho, só do mundo do trabalho. É uma questão que passa, que perpassa por todas as questões que ele próprio citou, várias aí. E, obviamente, o tema transição justa hoje é um tema também em disputa, porque, por exemplo, se você levar nos debates, nas discussões dos empregadores, dos sindicatos patronais, tem muita gente discutindo transição justa. O problema é que a transição justa que eles enxergam ou defendem não tem nada a ver com a nossa transição justa. Então, para além de você ampliar essa questão da transição ou das transições justas, ainda tem essa questão do que, quais são os interesses efetivamente que nós temos. E, obviamente, que nós como sindicalistas, temos todas as preocupações, obviamente, com o meio ambiente, a questão com o desenvolvimento, que o Leonardo, inclusive, já, já, já citou também, ou seja, não basta mudar o modelo, é preciso garantir desenvolvimento para as populações mais vulneráveis, para os países do sul do mundo, tá certo? E também garantir que esses direitos sejam estabelecidos. E também já foi citado.
trabalho decente, enfim, seguridade social, etc. Então, são esses temas que a gente tem que colocar para nossas discussões e colocar na nossa pauta para tentar incidir nas pautas dos governos. Eu acho que eu já falei demais, mas só para concluir. Eu acho assim, gente, nós temos, aí passando para ser sindicaleiro aqui, nós temos que participar desse processo garantindo, primeiro, a participação das populações, enfim, incidindo sobre os governos, mas garantindo que os nossos assuntos, nossos temas sejam colocados na pauta. Quais são os nossos temas? O mundo do trabalho, o valor humano do trabalho. Quem participou do G20 no ano passado viu que nós insistimos muito para dizer: nós queremos que o termo trabalho, que o valor humano do trabalho esteja nos documentos do G20. Da mesma forma, nós temos que fazer agora, sob pena de que nós vamos discutir transição justa, etc, etc, mas sindicato, por exemplo, não está no texto. Então, uma questão importante para nós é de que o movimento sindical, os sindicatos, sejam reconhecidos. Bom, acho que falei demais, passei também no meu tempo, mas é tanta coisa, né? Desde 1972, né? Então, bom, Não, é isso. imagina, Enfim, eu Lisboa. tentei fazer corrido, mas dar um resgate dessa questão toda. Obrigado. E trouxe vários elementos, e com certeza as pessoas que estão participando, se quiserem fazer perguntas, tanto ao Leonardo, para você, Lisboa, trazer novas informações. Gente, nós estamos aqui com 120, sabe, com 129 pessoas. Então, online a gente não vai conseguir abrir microfone para todo mundo perguntar, a gente tem um tempo, porque senão a atividade vai ficar maçante. Então, você que quer fazer uma pergunta para o Leonardo, ou quer trazer alguma contribuição para o Lisboa e também para a Rosalina, vai escrevendo ali no chat que a nossa equipe de sistematização vai sistematizando as perguntas para depois trazer aqui para o Leonardo, para o Lisboa e para a Rosalina trazerem aqui, aqui para a gente fazer o debate, né? E além da CUT, né, Lisboa, tem várias organizações mundiais participando desse debate, dessa construção da COP30, né? Com quais as principais organizações a CUT está se articulando? Né? Tem uma organização das centrais sindicais a nível do mundo, CSA, CSI, outros movimentos. Fala um pouquinho desses outros campos do mundo do trabalho, além da CUT na conferência, antes da gente chamar a nossa querida companheira Rosalina. De fato é o seguinte, o movimento sindical se organiza globalmente, como eu disse, a COP não é do Brasil, é no Brasil, a partir da Confederação Sindical Internacional, a CSI, a confederação da qual a CUT é afiliada. E também com a Confederação Sindical das Américas, que é, digamos, a seção das Américas da CSI e que trata dessas questões. Então, o movimento sindical se organiza nesse ambiente, no ambiente sindical internacional, por meio da CSI, por meio da Confederação Sindical das Américas e do movimento sindical brasileiro. Então, é a partir dessas organizações que nós atuamos, ou seja, nós atuamos dentro de um bloco, né, de sindicatos globais, alguns ou nacionais, no nosso caso, para atuar durante a COP. Agora, é importante entender que você tem também, quem for a Belém, que estiver a Belém, vai ver que existe um espaço que é oficial, por assim dizer, que é o espaço da participação das negociações dos governos, em que a gente precisa estar lá dentro, e aí são poucas pessoas que vão entrar, porque não dá para, enfim, um ambiente dos governos, para incidir nas discussões, e existe o espaço da sociedade civil, das ONGs que, em outras, da forma mais sintética, se organiza a partir da cúpula dos povos, que eu acredito que seja o tema da Rosalina, tá bom? Muito bem, querida Rosalina, seja bem-vinda, paraense, companheira bancária dessa categoria, né? Que tem feito muitas negociações
coletiva, tem feito muito trabalho, deixando, além de te acolher, deixando aqui um abraço para o nosso querido Daniel, que era o responsável por esse tema, que lutou e luta bravamente contra um câncer, e está novamente sempre esteve conosco na nossa trincheira de luta, né? E agora você com essa responsabilidade. Então, Rosalina, seja bem-vinda aqui conosco nesse primeiro ciclo do debate formativo. E eu queria aí que você dissesse para a gente um pouco qual será o legado para os trabalhadores e as trabalhadoras desta COP, né? Um pouco qual é o papel nosso da CUT, né? Por que é importante nós da CUT atuarmos aqui dentro da COP30? Seja bem-vinda, a palavra com você. Rosane, boa noite, obrigada pelo convite. Saudar a todos os companheiros e companheiras, saudar o companheiro Lisboa aí que está nessa luta com a gente no dia a dia. Saudar aí o companheiro Leonardo, que fez uma brilhante fala sobre a importância que tem aí a transição justa e a visão que a gente tem aí a partir do governo. E também saudar, Rosane, principalmente a iniciativa desse debate. Acho que é a Secretaria de Formação, conjuntamente, né, com as demais secretarias que estão fazendo essa discussão. É importante que a gente tenha esse debate cada vez mais ampliado para as nossas estaduais, ramos, sindicatos, para as nossas bases, né, e para a classe trabalhadora como um todo. Acho que já começando a responder ao teu questionamento, o principal legado, né, e a principal compromisso e responsabilidade da CUT é a gente ampliar cada vez mais essa discussão e esse debate. Eu acho que é uma responsabilidade, né, de toda a sociedade brasileira e que a classe trabalhadora não pode ficar de fora desse processo de discussão sobre as questões climáticas e, principalmente, né, sobre as questões ambientais que nos atingem diretamente. Então, só para a gente começar falando um pouco aí, já trazendo aí uma discussão a respeito do tema que foi apresentado tanto pelo Lisboa quanto pelo Leonardo, a Secretaria de Meio Ambiente fez vários trabalhos de discussão sobre o tema de transição justa, e dentro da linha que foi colocada pelos dois companheiros, da garantia, que tem o conceito, né, da garantia dos direitos humanos, direitos sociais, ambientais, financiamento, capacitação, né, como trouxe o companheiro Lisboa, e isso, infelizmente, é uma realidade, né, distinta daquilo que a gente está vivendo hoje. Né? Acho que o conceito ele é muito bom, mas precisa, né, ter fiscalização dos projetos que a gente tem hoje, principalmente implementados no Brasil, acho que muito dentro daquela linha que trouxe o Lisboa, né? É um conceito muito mercadológico, né? Para as empresas, né, a visão de transição justa é uma, né? E o que a gente precisa garantir para os trabalhadores é que esse conceito seja de fato implementado. Então, não é o que a gente vê em muitos projetos de implementação de parques eólicos, parques fotovoltaicos, que a gente tem acompanhado aí com várias audiências e várias extrapolação aí do ponto de vista dos direitos humanos, dos direitos sociais e ambientais. Então, acho que é um compromisso que a gente tem que ter enquanto Central Única dos Trabalhadores, está fazendo essa discussão com a classe trabalhadora, né? E a COP30, ela está nesse debate, ela está nesse processo. Então, e aí, como falou o companheiro de Lisboa, a gente vai conseguir participar da COP30. Queremos mobilizar muita gente, queremos ter a classe trabalhadora em Belém, né? Como convidou a primeira, na fala aí no vídeo da companheira Vera, convidando todos os nossos companheiros e companheiras para virem para Belém e participarem da COP30, né? Claro que a gente sabe que no evento oficial é mais complicado da gente ter a participação de todos os companheiros e companheiras. No entanto, né, nós teremos aí
como estamos no Brasil, teremos uma grande participação da sociedade, né? Então, a partir da participação da sociedade, a partir de uma construção de várias organizações, de mais de 500 organizações que estão construindo a Cúpula dos Povos, que vai estar acontecendo paralelo à COP30, vai estar acontecendo no período do dia 12 de novembro ao dia 16 de novembro. Sendo que a COP ela acontece do dia 10 ao dia 21, né? E a Cúpula dos Povos vai estar acontecendo nesse período, né, paralelo, com umas discussões com vários eixos já construídos, já debatidos nas comissões de organização da cúpula, e dentre eles está o tema do trabalho, da transição justa e trabalho decente. Então, esse é o nosso principal tema dentro da Cúpula dos Povos. Tem outros temas, territórios vivos, soberania popular, reparação histórica, né, combate ao racismo, que é um tema que está também na ordem do dia. A gente observa muitas questões de racismo ambiental, então essa é uma discussão que passa, né, pelos vários movimentos que estão construindo a Cúpula dos Povos. Tem o debate do feminismo popular também, e a resistência das mulheres nos territórios, né, contra as opressões, tem, assim, e principalmente também o debate das cidades justas. Com todas essas discussões que a gente faz sobre as questões do meio ambiente, acho que uma das principais pontos que a gente precisa observar, né, que dentro dessas questões a gente precisa cobrar, né, um pouco mais do poder público, por exemplo, que as nossas cidades minimamente tenham saneamento básico, né, minimamente. Então, passa por construir, né, toda a discussão do meio ambiente, né, e a gente tem ali um número de 56%, é um número muito alto, de cidades que não têm a garantia de saneamento básico no Brasil. Então, assim, todas essas questões de discussão de meio ambiente, né, elas passam, né, por um compromisso, né, de forma geral, de acompanhar todos esses debates, todas essas questões que passam nos nossos locais de trabalho, nos nossos territórios, nas nossas cidades, né, no ambiente que nós vivemos, que nós moramos. Então, a principal atuação nossa, a principal participação nossa, enquanto classe trabalhadora, na COP30, será participar, né, efetivamente da Cúpula dos Povos, que vai estar acontecendo nesse período que nós colocamos agora para vocês, com a discussão, né, da pauta do trabalho. Então, estamos construindo aí uma proposta de organização da classe trabalhadora, com uma proposta de uma tenda no mundo do trabalho, né, que vai estar acontecendo nos dias 13 e 14, várias atividades autogestionadas, né, com várias entidades já apresentando proposta de realização de atividades nesses 2 dias. E no dia 15, uma grande marcha, a organização de uma grande marcha em defesa do clima, em defesa do meio ambiente, em defesa, né, das pautas gerais que estão colocadas dentro da Cúpula dos Povos. Então, essa marcha ela não deve acontecer só em Belém. A proposta é que ela seja ampla, né, amplamente divulgada e amplamente organizada, para que ela aconteça em Belém, em todos os nossos estados e em todos aqueles países que estão se organizando para participar também da COP30 e da Cúpula dos Povos. Então, a ideia é que essa seja uma marcha, num contexto mundial mesmo, de chamar a atenção sobre a situação climática que a gente vive no mundo. Então, essa é uma grande chamada, né, que as entidades e os movimentos sociais vão estar fazendo durante o período da COP30. Para a gente, concluindo aí a nossa intervenção, para abrir para o debate, abrir para a participação dos companheiros e companheiras que estão participando, eu acho que a gente só reforça, Rosane, essa importância que tem da nossa organização
da ampliação do tema sobre a transição justa, o meio ambiente, né? E principalmente essas questões que não dá para a gente discutir só o meio ambiente, né, sem discutir as questões do mundo do trabalho. Então, a gente precisa discutir trabalho decente, capacitação dos nossos trabalhadores, participação dos sindicatos, inclusão de pautas nos acordos coletivos, né, que a gente consiga fazer inclusão de pauta, como aqui em Belém, no estado do Pará, a categoria bancária, no Banpará, conseguiu implementar, incluir uma pauta que discuta a questão e proteção do meio ambiente. E também, eu acho que, para fechar, ficando com aquela resposta lá da tua intervenção inicial, a tua pergunta inicial, a gente precisa, cada vez mais, ampliar esse debate, organizar a classe trabalhadora e discutir cada vez mais a participação da classe trabalhadora sobre essas questões do clima. Fico com isso, fico aqui esperando, aguardando, se tiver intervenções, questionamentos que a gente possa esclarecer, estamos à disposição. Obrigada, Rosane. Obrigada, Rosalina. Então, se alguém quiser ir escrevendo as perguntas no chat, a gente já vai proceder aqui um pouco com as perguntas, tá? Antes de chamar aqui para as perguntas, que as companheiros e companheiras podem ir escrevendo no chat, a gente, no momento, não vamos abrir a palavra, então é importante que as pessoas vão se escrevendo as perguntas no chat. Dizer que a CUT Nacional criou uma coordenação da COP30, né? Tem um grupo de pessoas que estão nesse processo da coordenação, Secretaria Internacional, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Geral, Secretaria de Formação, Secretaria de Administração e Finanças, incluindo a CUT Pará, incluindo o nosso querido Ribamar, que além de coordenador da Escola Norte, também é da executiva, e no andar de até lá, a CUT vai passar todas as orientações, a chamada para os sindicatos, da nossa participação na COP30, como a gente vai ter a nossa participação. Vamos ter a nossa plenária estatutária, né, que vai acontecer antes da COP30, né? Então, para a gente ir com uma também ação unificada de caráter nacional, enquanto CUT, na COP30, mas é fundamental, companheiros e companheiras, que a COP30 não seja só um evento onde a gente vai para essa beleza que é o Pará. Podemos ir lá comer açaí, então, né, com muito peixe, né, com muito tacacá, ver aquela beleza daqueles rios, mas para isso tem que ser também um processo formativo. Então, nos nossos debates de base, você que está aqui na sala, que é do FF, é importante que a gente faça a formação para compreender o que é a COP30, o que é transição justa, o que isso tem a ver com o meu sindicato, o que isso tem a ver com a nossa negociação coletiva, né? Porque a COP30, ela vai ser em novembro, mas a vida e a luta dos trabalhadores começou muito antes da CUT, a CUT já tem lá seus 40 e lá vai, né? Estamos na COP30, então, portanto, já tivemos 29, e a luta e a organização dos trabalhadores, ela é permanente. Por isso, a estratégia da formação. Por isso, esse ciclo de debate, né? Estamos aqui no nosso primeiro, teremos mais 8 debates e a gente vai construir junto com vocês. E agora eu quero chamar a minha querida companheira Sueli, ela que é secretária adjunta da nossa Secretaria Nacional de Formação, professora lá do Rio Grande, do Mato Grosso do Sul, tem que dizer que é do Sul, né? E ela vai, então, mediar para nós aqui as perguntas, né, articulada aqui junto com a nossa assessoria. E aí, depois vai repassar novamente a palavra, então, para o Leonardo, para o Lisboa e para a nossa querida Rosalina. Com você, Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Rosane. Boa noite, Rosane. Boa noite, companheiros e companheiras. Falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente estava aí fazendo o debate e eu pensando aqui, né? É tão importante esse debate, esse momento, esse debate da COP30,
e que nós que vivemos aqui no estado, que é basicamente do agronegócio, a gente tem uma preocupação muito grande com a aceleração que vem acontecendo do agronegócio e esse boom que o agronegócio representa aqui na nossa região. Então, momento bom para a gente fazer o debate, cumprimentar o Lisboa, cumprimentar o Leonardo, a companheira Rosalina, debate muito bom, cumprimentar cada um e cada uma que está aqui participando. Estamos aí com 130 pessoas participando desse debate, como disse a Rosane, nós estamos, é o primeiro seminário, vamos ter vários seminários aí pela frente, para a gente ir aprofundando o debate e a compreensão nossa sobre o tema, e para a gente poder aproveitar a oportunidade, como agora temos a oportunidade de a COP acontecer no Brasil, é um momento importantíssimo e ímpar para nós, trabalhadores e trabalhadoras, fazermos a diferença também, colocando as nossas pautas, as nossas lutas, e aquilo que a gente vem lutando há tanto tempo, como já disse também o Lisboa, que foi feito no G20 o ano passado, e aí a gente vai fazer isso também agora, esse ano, na COP30. Bom, nós, por causa do número de participantes, nós fizemos a opção de fazermos perguntas por escrito no chat. Eu vou lendo aqui as perguntas, Lisboa, Leonardo e Rosalina, e vocês estão no chat também, vocês podem ir acompanhando. Ao final dessas perguntas, nós vamos abrir mais uns 5 minutinhos para cada um de vocês responderem as perguntas e fazerem as suas considerações finais, tá bom? Então, vamos lá rápido, porque tem muitas perguntas, gente. Eu vou fazendo um bloco só, tá bom? Já um blocão só para a gente ser mais rápidos aqui. Então, a primeira é do companheiro. Deixa eu achar aqui, até eu já perdi. Tá. A primeira é da companheira Fátima, que pergunta o seguinte: Leonardo e Lisboa poderiam abordar acerca da necessidade dos estudos dos 20 ODS nos sindicatos e escolas de formação da CUT durante o período que antecede a COP30? Então, aí para vocês aprofundarem esse debate. A segunda pergunta, acho que é da companheira Neuci. Neuci, boa noite, Antônio. Boa noite, professor Antônio. Essa é para o Lisboa. Não seria interessante a orientação da CUT para que os sindicatos coloquem em suas pautas, de acordo coletivo, temas relevantes à proteção de trabalhadores e trabalhadoras, na melhoria das condições de trabalho, saúde e segurança diante dessas transformações no meio ambiente? Então, essa pergunta da Neuci para o companheiro Lisboa. A da Fátima, eu já falei. O Tácito. Ah, tá bom, tem o do Leonardo. Do Leonardo, não, desculpa, do professor, do Cláudio, do Sindiúte Fortaleza, para o Leonardo. Ele diz o seguinte: o governo brasileiro tem se empenhado em garantir políticas públicas aos povos mais vulneráveis, incluindo indígenas e mulheres. Na perspectiva de que continue nos futuros governos brasileiros, então ele pergunta aí se investir nessas políticas, né, é na perspectiva de continuidade do governo, né? O Tasto fala o seguinte: o Tasto, que é educador da escola Chico Mendes, o agronegócio está organizado ou está organizando a COP do agro no interior do Pará. Que avaliação pode ser feita dessa mobilização do agro, visto que os interesses deles são contrários à classe trabalhadora? Isso aqui vai para todos aí. O Leoberto pergunta para o Leonardo e para o Lisboa: os Estados Unidos estão indo na contramão da COP, estimulando as produções de fósseis na América do Norte. O que fazer diante dessa circunstância com a saída dos Estados Unidos? O companheiro Maurício pergunta para a Rosalina: destaca bem a questão do saneamento básico, é urgente. A companheira Vera diz: a CUT Pará fará um processo de mobilização em todo o Pará. É a escutatória COP30 da CUT Pará.
com uma pergunta orientadora. O que a crise climática traz de impactos para a tua vida e saúde no período de abril a agosto? Então, a sistematização será apresentada na plenária estatutária da CUT Pará, de 12 a 15 de agosto. Então, bom debate, que a gente já sabe que a CUT está organizando. Então, aí a companheira Vera pode falar, mas esse é um informe já. Raines, tem a programação da Cúpula dos Povos? Então, para vocês já falarem, se tem. Márcio, sejam mais claros em relação à estrutura que estão tentando para receber as delegações, pois o valor das hospedagens estão muito altos. E quero também colocar o setor papeleiro na discussão, pois somos um grande agente de degradação. A Fernanda, gostaria de saber dos companheiros como estão vendo o processo de privatização da Cosampa, que o governador do estado do Pará vem fazendo em pleno ano de COP. A companheira Silvinha. As mineradoras têm uma ampla articulação e negociação com vários governos no país. A exemplo, NMG, que tem um governo de exemplo de Minas Gerais, que tem um governo de extrema direita. É possível ter transição energética justa diante de mineradoras que matam a população para além da natureza? Qual é a estratégia a aplicar? Bom, aqui nós temos essas perguntas, se aparecer. Vamos fechar, eu acho que esse bloco nessas perguntas. Eu acho que já estão umas 10, mais ou menos. Acho que já são suficientes para os companheiros ou fazerem as suas respostas e já fazerem as suas considerações aí de 5, 7 minutos no máximo. Tá bom? Acho que tá bom assim, né? Então, vamos lá, vamos fazer a ordem, manter a mesma ordem do início, né? Manter com o Leonardo primeiro, depois com o companheiro Lisboa e a Rosalina. Então, Leonardo, com você. Leonardo, está ouvindo? Tá, pronto. Vocês estão me ouvindo agora? Eu vou Sim, tentar responder aqui parte das perguntas que foram feitas, fazer alguns comentários rápidos, porque eu preciso sair para buscar meus filhos, tá duas bom. crianças pequenas que estão dependendo do pai. Então, bem, o primeiro comentário de Fátima sobre os 20 ODS. O Brasil trabalha com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente entende que para ter desenvolvimento, não basta desenvolvimento de qualquer forma, a qualquer preço. Né? Você tem que ter desenvolvimento que leve em conta questões econômicas, sociais e ambientais. Então, isso é um tema que pauta toda a nossa construção de negociações diplomáticas. E eu acho, sim, importante que o movimento sindical tenha consciência dos ODS, como aplicá-los, onde eles se inserem nas negociações. Sobre Leoberto falou dos Estados Unidos. Olha, a gente vai negociar com os Estados Unidos. A gente vai negociar com os Estados Unidos como a gente sempre negocia, como a gente sempre negociou. Isso faz parte da diplomacia, né? A gente tem uma diferença entre o que a gente faz na diplomacia e o que a gente faz na política. A diplomacia, ela tem seu passo, ela tem seu modo, e o governo brasileiro sempre teve uma perspectiva universalista. A gente sempre conversou com todos os países, independente do governo. Então, a gente conversa com os mais diversos tipos de governo. Vamos conversar com os Estados Unidos, precisamos conversar com os Estados Unidos. É um parceiro comercial para o Brasil, é um país que tem uma quantidade enorme de comunidade brasileira no exterior, é um país que tem uma importância significativa no cenário internacional e pode ajudar muito no combate à mudança do clima, e a gente vai continuar conversando com eles, negociando, e a gente vai ver o que a gente consegue alcançar dentro dessa negociação. Né? Claro que assim, toda negociação tem obstáculos, a gente vai tentar superá-los da melhor forma possível. Considerações finais, rapidamente. Primeiro, Lisboa, você está convidadíssimo a vir aqui no Ministério conversar com a gente, quando vocês quiserem. Fernando tem meu contato e, assim, será um prazer recebê-los. Eu achei muito importante o comentário que Lisboa fez sobre a COP ser do Brasil e não ser do Brasil, ser no Brasil. Acho que isso é importante, porque tem muita expectativa em torno da COP, né? Tem muita expectativa em torno do que a gente vai alcançar com a COP. E a gente tem que lembrar que a COP, as decisões da COP, elas partem do consenso. O consenso é difícil de se alcançar. Então, o Brasil, obviamente, tem uma capacidade de influência grande tendo a presidência da COP, mas a gente não consegue tudo. A gente tem que levar em conta a vontade de mais 194 países. Então,
É importante isso, e a questão do ritmo dos processos internacionais, gente, a gente está acostumado com coisas que são decididas em 1, 2 dias. Nas negociações internacionais, isso são decididas em anos, anos e décadas. É um processo de construção muito mais lento do que a gente tem internamente. É importante que os movimentos sociais, a sociedade civil, tenham isso em mente, de que a gente não consegue dar os passos tão rápidos quanto a gente quer, porque a gente tem que estar sempre buscando consensos e ajustando interesses de diversos países e diversos atores. Isso é muito importante de falar. E eu vou finalizar aqui falando da questão do racismo, né? A gente, a delegação brasileira está muito ciente da questão do racismo climático. Os negociadores sabem da importância de começar esse debate. É um debate que tem tudo a ver com a discussão de transição justa, porque os companheiros negras e negros, pardos, povos indígenas, comunidades tradicionais, afrodescendentes, precisam ser incluídos, precisam ser não só escutados nas políticas de transição justa, como precisam ser ter políticas que os favoreçam, enquanto grupos vulneráveis, enquanto grupos que são os mais afetados pela mudança do clima. Então, está muito claro, isso é uma coisa muito clara, uma posição muito clara da delegação brasileira, da delegação negociadora. É um compromisso nosso tentar, o máximo possível, incluir essas discussões nas negociações e pensar em medidas concretas, resultados concretos para as negociações da gente. No meu caso, especificamente, transição justa, que levem em conta a necessidade de garantir justiça, uma transição justa para os grupos vulneráveis. Eles precisam ser objeto das transições justas. A transição que não incorpore políticas positivas para os grupos vulneráveis, que não diminua desigualdades, são transições injustas, como mencionaram aqui. E isso a gente não quer, e é isso que a gente vai lutar para conseguir superar. Gente, eu infelizmente não posso ficar até o final. Eu estou recebendo mensagens aqui da minha ex-esposa falando que eu preciso buscar as crianças. Eu queria agradecer a Sueli, Rosalina, Lisboa, a CUT por me receber aqui. É um prazer, uma honra enorme poder falar um pouco da diplomacia brasileira climática para a CUT. Estou à disposição de vocês, tanto para outras formações, como para recebê-los aqui. Para o Brasil, a transição justa ela não existe se não houver participação. Eu vou encerrar retomando o que vocês falaram. Nada sobre nós sem nós. A gente entende que os trabalhadores necessitam ser escutados, ser ouvidos, e que a gente precisa, além do foco nas diversas outras dimensões, ter um carinho especial, fazer um trabalho especial na questão do mundo do trabalho. Não vou nem falar de mercado de trabalho, porque eu acho que isso mercadologiza o ser humano, é mundo do trabalho, são as pessoas que estão ali, e acho que a nossa posição é que a COP tem que ser uma COP também das pessoas para as pessoas. Eu encerro aqui, agradeço novamente, Sueli, muito obrigado. Todos vocês, um prazer. Me coloco à disposição, me desculpo, peço mil desculpas de não poder ficar até o final. É uma pena não poder ouvir as considerações finais de Lisboa, de Rosalina, mas eu realmente preciso partir. Nós que agradecemos muito, Leonardo, a sua participação aqui conosco. É importante a sua visão como membro da diplomacia brasileira, trazendo aí todo esse debate tão importante para nós, do todo o conjunto do debate da COP, especialmente dessa transição justa, e que com certeza nós vamos contar com você em outros debates, sim, tá? Pode deixar que a gente agora já pegamos seu contato, você vai ser. Vamos estar te convidando, sim. Então, muito obrigado, nós que agradecemos a sua disponibilidade e o seu carinho aqui conosco. Tá bom, Sueli. Boa noite a Bom, todas fique à e todos. Foi um vontade para sair. prazer. Bom Obrigada. final da formação. Um abraço. Outro, fique à vontade. Agora, Lisboa, é, é o seguinte, apareceram mais umas perguntas. Gente, não vai dar tempo de fazer todas. Eu só quero falar uma aqui, que foi para o Lisboa, que é a pergunta da companheira Marilete, se nós teremos oportunidade de entregar nossas reivindicações, se teremos oportunidade de entregar as nossas reivindicações sobre as nossas realidades. E a outra também, a importância da participação dos trabalhadores na COP30 e tal. Porque, gente, vamos encerrar nessas perguntas, porque senão a gente não encerra o bloco agora, certo? Então, nós vamos ouvir o companheiro Lisboa, e depois a companheira Rosalina, e aí eu vou pedir para a Rosalina já dar uma olhada nessa última pergunta e ela focar mais para responder a última pergunta também, porque aí a gente distribui um pouco mais, tá bom? Lisboa, com você.
Bom, então, gente, a primeira pergunta da Fátima, eu acho que o Leonardo já respondeu. Eu só quero reforçar, é importante. Bom, se bem que ele respondeu do ponto de vista do governo, e pelo que eu entendi, a pergunta de como nós vamos tratar da questão dos ODS, né? Eu acho, inclusive, Sueli e Rosane, que esse é um bom é, é, tema para que vocês, que a Secretaria de Formação possa tratar num próximo momento. Entendendo sempre aquilo que eu falei, que o Leonardo deixou de uma forma mais clara. Esses ambientes são sempre ambientes que a gente tem que ter muita clareza, muita calma nessa hora, porque são questões que demoram, né, tempos para se construir. Só para vocês terem uma ideia, os ODS, na verdade, são, digamos, um desdobramento dos ODMs. Lembra dos ODMs? ODMs eram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que era para chegar a 2015. Não foi cumprido, os ODMs não foram cumpridos. Quando foi 2015, se definiu os ODS, que é para 2030, que é a famosa Agenda 2030. Como o mundo está virando de cabeça para baixo, né, eu às vezes brinco por aí quando estou falando sobre isso, dizendo que na verdade está mais parecido, a Agenda 2030 está mais próxima de 1930, né, ou seja, 1930 do que 2030, porque é fato que o mundo está ficando louco e a gente sabe disso. Bom, a questão do sindicato nas pautas e reivindicações, isso é fundamental. Por quê, gente? Onde é que o trabalhador, a trabalhadora se apoderam dos temas que são importantes para eles? Na pauta de reivindicação. Portanto, Dilce, isso é fundamental, que nas pautas de reivindicação, entre os temas relativos à questão da crise climática, entre outros, né? Nós estamos discutindo aqui a questão relativa aos temas do clima, mas outros, por exemplo, inteligência artificial, essas coisas todas. Eu tenho defendido repetidas vezes, tem que colocar nas pautas. Exemplo, nós vamos fazer agora, estamos preparando para fazer agora em junho, na OIT em Genebra, um evento sobre estresse climático ou estresse de calor, né? Que é um evento que a gente vai fazer nós da CUT, mais a FLCIO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e mais a CEUA, que é uma organização basicamente de mulheres, né, sediada na Índia, mas que representa milhões de mulheres no mundo inteiro. Então, nós vamos fazer um evento sobre o chamado estresse de calor. Colocar a questão do calor ou do estresse de calor nas pautas de reivindicação é fundamental. Até porque a gente sabe que com o aumento da temperatura, né, as pessoas estão sofrendo nos ambientes de trabalho, seja na escola, seja na fábrica, seja no campo, principalmente, estão sofrendo com isso. 19 mil pessoas morrem ao ano hoje, né, em função do estresse climático no mundo, né? E mais de 7 mil pessoas estão adoecendo, 7 milhões de pessoas estão adoecendo no mundo já, são dados da OIT, em função do estresse climático ou estresse de calor. Então, é fundamental colocar esses temas. Eu achei, assim, uma lembrança importantíssima da Neuci. Papel do agro é aquilo, né? É, transição justa para eles deve ser o seguinte: desmatar até 5 metros da margem do rio. Isso para eles é transição justa. E o que nós temos que fazer? Fazer a nossa luta. A gente vai conseguir chegar. A pergunta que é possível transição justa que uma mineradora mata? Claro que não, não é possível. É por isso que a gente tem que lutar por isso. Ou seja, é uma luta, né, da classe trabalhadora, mais uma que nós temos que enfrentar. E por último, a questão da saída dos Estados Unidos. Bom, eu queria ter a mesma, como eu não sou diplomata, né? É, é, assim, obviamente, como eu disse, o papel do Brasil, do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, é isso mesmo que foi feito pelo Leonardo. Aliás, a diplomacia brasileira é famosa no mundo inteiro pela sua competência, né? Independente, inclusive, de governos, né? É muito famosa no mundo inteiro, ou seja, é muito reconhecida no mundo inteiro pela sua capacidade de avançar nas coisas. E, obviamente, que o papel do governo brasileiro é
convencer não só os Estados Unidos, mas a Argentina do Milei, essa coisa toda, é discutir com todo mundo. Né? A diplomacia é exatamente para evitar, né, que as coisas se rompam, né? Da nossa parte, obviamente que também nós temos a diplomacia sindical. Eu acabei de citar, nós estamos preparando um evento em Genebra, em junho, com a participação do movimento sindical dos Estados Unidos, né? Com a participação de uma organização que não é exatamente sindical, mas é uma organização de trabalhadoras da Índia, para discutir um tema específico que é a questão do estresse de calor ou do aumento do calor nos locais de trabalho. E a gente vai atuando nisso e juntando forças para poder enfrentar os governos, enfrentar os patrões, enfrentar o agro, enfrentar, enfim. Enfim, companheiros, é isso. Com esse entendimento de que esse é um ambiente que se constrói ao longo do tempo, né? Muitas vezes a gente precisa ter esse entendimento. No ano passado, nós fizemos uma luta terrível no G20 para colocar na declaração de líderes o tema do trabalho, o trabalho decente. E essa declaração, esse tema foi colocado em 2 linhas, né? Então, e isso vai acumulando força para nós, para a gente garantindo isso, né, avançando nas nossas pautas. Obrigado, gente. Eu não sei se eu já tenho que dizer tchau para todo mundo, é isso? Já, Então tá, pode dizer tchau. então tá. Então tá, pessoal. Ó, eu acho assim, Rosane e Sueli. Uma iniciativa ótima, porque as pessoas só conseguem, como disse a pergunta, de colocar nas pautas de reivindicação. A gente só defende aquilo que a gente tem conhecimento. Então é fundamental isso. Nós, para concluir, vamos fazer lá em Belém um evento sobre o Fórum Transamazônico, que é o fórum, né, que nós criamos em agosto do ano passado em Manaus, do movimento sindical dos países da Amazônia, não só dos estados da Amazônia brasileira. E estamos agora com um projeto de desenvolver, Misericórdia. está sendo pronto, desenvolver, levantar Fala. nos governos da região, nos governos dos países da região, quais são as políticas públicas para a região amazônica, que cada governo tem. Para que a gente, podendo conhecer o que já está em política, que se existe e o que existe de políticas públicas, a gente possa incidir nessas políticas, tá certo? Então, é fundamental que a gente tenha essa participação e tenha em mente esses caminhos. Boa sorte, pessoal. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Lisboa. Nós que agradecemos. É sempre um prazer ter você com a gente, contribuindo aí com a sua experiência de participação internacional, especialmente, e também que faz essa ligação com todos os temas da CUT, com a nossa vida e com aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, muito bom ter você aqui junto com a gente agradece muito e vamos, com certeza, ainda também te convidar em outros momentos. Agora, eu quero pedir para a companheira Rosalina falar um pouco sobre o seguinte, que tem um companheiro que falou o seguinte, que é muito importante a nossa participação, que a gente gostaria muito de ir, mas que os preços, principalmente das hospedagens, estão altíssimos, o que inviabiliza muito a nossa participação. Como que vai ser essa estrutura lá e se a gente vai ter chance de ir sem ser por esse sistema de hospedagem que tá por aí. Também a companheira perguntou se vai ter alguma mesa que vai debater saúde dos trabalhadores, tá? E aí eu quero que você já, na sua resposta, você também fale um pouco sobre essas duas. Opa, me escutam? Sim. Então, só para a gente já ir respondendo essas questões, eu acho que vamos falando um pouco da questão de estrutura, né? Acho que a Rosane apresentou, né, que a gente está fazendo um debate de algumas secretarias, construindo aí uma proposta de organização, né, da participação da CUT na COP30 e na Cúpula dos Povos. Então, tivemos uma vinda em Belém de 2 companheiros da SRI para
construir essa proposta e essa discussão sobre as hospedagens e a própria montagem da nossa tenda do mundo do trabalho. E também pensar aí no momento próximo, esse mês agora de abril, ainda nós vamos ter mais uma visita aí de companheiro da Secretaria-Geral e a perspectiva que o nosso presidente também esteja vindo em Belém para fazer essa discussão sobre, né, essas questões estruturais da COP30 e da Cúpula dos Povos, para que a nossa participação seja consolidada e, né, de forma mais tranquila, para que a gente possa estar passando as orientações para as nossas estaduais, para os ramos e para os sindicatos. Então, a gente ainda está construindo, né, esse processo, não está fechado. Existe hoje, né, um déficit de quase que 50% de hospedagem, se a gente considerar os espaços de hotéis, né, na capital e nas proximidades aqui da capital, da região metropolitana de Belém. E é claro que isso eleva o preço das perspectivas de hospedagem para a COP30, né? Mas a expectativa que o governo estadual tem é que possa sanar parte dessas demandas de hospedagem, porque estão sendo fechadas várias propostas de reformas e ajustes de prédios que estavam fechados, né? E estão sendo reinvestida ali, feita uma renovação dos espaços para que virem hospedagens. Mas, para além disso, né, a gente também está discutindo, como foi apresentado inclusive no vídeo que a Vera, o vídeo inicial que a Vera, né, fez, que é a presidenta da CUT Pará, que fala sobre a Cúpula dos Povos, né? A Cúpula dos Povos ela tem a perspectiva de 15 mil pessoas, né? Com a proposta de tanto alimentação quanto hospedagem para essas 15 mil pessoas, né? E como nós falamos, claro que essas hospedagens elas serão em forma de alojamento, né? Elas serão em forma de alojamento. Então, a perspectiva da nossa participação maior é na Cúpula dos Povos. Então, nesse ponto de vista, a gente teria aí a garantia de vir, né, e ter esse alojamento aí a partir da nossa participação na Cúpula dos Povos. Mas essas orientações, elas vão ser um pouco mais para frente, né? Quando a gente tiver fechado essa informação, tanto da tenda, das atividades e também da onde vai ser alocado as acomodações de hospedagem para o pessoal da Cúpula dos Povos. Por enquanto, o que está sendo pensado, né, é um espaço na Universidade Federal do Pará, e que fica bem próximo da atividade, seria concentrado, né? Tanto as acomodações de hospedagem quanto as atividades de debates que seriam feitas seriam todas na Universidade Federal do Pará, em 2 campos que eles têm muito próximos um do outro. Agora, do ponto de vista ali geral, né, das discussões, fazer o debate do meio ambiente é fazer o debate de saúde, né? O próprio companheiro Lisboa disse que está fazendo as discussões sobre as questões do estresse, e aí a gente pode colocar como estresse térmico também, né? A questão de calor. Então, e todas as pautas que a gente discute, né, sobre a transição justa, é falar sobre saúde do trabalhador, né? Como é que eu vou, né, me capacitar? Eu vou ter condições de fazer um outro tipo de atuação, né? O local que eu estou trabalhando vai ter continuidade, vai ter uma mudança, vai ter uma transição. Todas essas questões é falar de saúde do trabalhador. Então, acho que é essencial que esse tema esteja também fazendo parte das nossas discussões durante o período da COP30 e da Cúpula dos Povos. Vamos construir isso, com certeza. Vamos ter, né, a participação das companheiras também que estão discutindo com a gente, da Secretaria de Saúde, da CUT Nacional,
Então, com certeza, a gente vai ter esse tema sendo debatido, sim, nesse processo. O Maurício falou sobre saneamento básico. Saneamento básico, né, é uma discussão que a gente faz. Gente, participem, né? A gente vai ter a Conferência Nacional agora do Meio Ambiente, né? Espero que todos vocês tenham participado das municipais, das estaduais, mas a gente também tem no site do governo federal a discussão sobre o Plano Clima. O Plano Clima também passa por discussão nos nossos territórios sobre essas questões. Eu acho que é muito importante que a gente acompanhe muito bem o debate de meio ambiente nas nossas cidades, e aí, aonde a gente tiver, né, a incidência para exigir um pouco mais, né, do poder público para que as nossas cidades tenham melhores condições de saneamento. Eu acho que é essencial e é fundamental. Isso, para mim, faz parte também da nossa luta, né? Então, falando um pouquinho da última pergunta lá, Sueli, que a colega colocou de Rondônia, da construção das usinas, todas essas discussões elas precisam também ser compartilhadas, companheiro. Eu acho que é importante, né, que se a gente tem uma problemática específica no setor, numa área, que chegue até nós, para que a gente possa, inclusive a partir do nosso jurídico, a partir de um movimento coletivo, né, das várias entidades que fazem parte do processo de discussão sobre essas problemáticas que a gente tem tido, inclusive, por exemplo, a companheira Jandira, que faz debate sobre direitos humanos em empresa, tenho participado de várias audiências com ela, sobre denúncias de alguns projetos que estão sendo implementados que, né, violam, né, os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos ambientais. E aí um conjunto de entidades, né, pensa numa proposta, né, de audiências públicas e uma ação direta, né, contra essas empresas que estão violando esses direitos humanos. Eu acho que isso é importante que seja compartilhado, né, e que a gente possa também estar atuando, né, enfrentando essas violações desses direitos humanos. Uma outra questão que é com relação à privatização da Cosampa, né, eu acho que isso daí temos que ir para cima do governador, não podemos aceitar esse tipo de situação. Vamos defender todas as nossas empresas públicas, gente. Eu acho que é essencial. E isso está sendo construído a partir da CUT Pará também. Já participou de várias ações, vários atos, várias discussões, né? E o que a gente puder ajudar, vamos estar junto construindo, né, essa luta em defesa das empresas públicas. Eu acho que é isso. Para encerrar aqui a minha participação, deixar mais uma vez o parabéns a todos os companheiros que estão aqui presentes, né, que estão participando desse debate, né, ampliem cada vez mais nas suas estaduais, nos seus ramos, nas suas cidades, nos seus locais de trabalho. Eu acho que essa discussão ela precisa, né, ser cada vez mais ampliada, e a classe trabalhadora precisa estar cada vez mais organizada para implementar, né, essas pautas que garantam, né, os nossos direitos, que garantam a nossa saúde, que garantam a nossa vida. Então é isso, companheiros e companheiras. Muito obrigado, uma boa noite. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, Rosalina. Nós é que agradecemos. E aí você foi assim espetacular. Você foi lá nas questões que ainda ficaram e respondeu todas. Muito bem. Acho que demos conta aí das disposições, das 3 falas de vocês que foram muito boas. Demos conta também de um bom bloco de perguntas, de considerações sobre o debate. A gente conseguiu aprofundar bastante. E só lembrando, gente, que nós vamos ter ainda mais 7 encontros, todos virtuais, a cada 15 dias, só que vai ser, hoje é quinta, a cada 15 dias, nas quintas-feiras, uma escola vai organizar um debate. Então, o tema da transição justa, o trabalho decente, que um companheiro, inclusive, sugeriu aqui que a gente tem que aprofundar, nós vamos estar fazendo em todos esses debates, nós vamos estar aprofundando todos esses temas relacionados à COP30, ao mundo do trabalho, às nossas bandeiras e às nossas lutas.
E já vamos ter, então, agradecer muito aí a contribuição sua, Rosalina, Lisboa e também do Leonardo, e contar com vocês aí nesse debate. E esperamos nos encontrar lá na COP30 em novembro, né? Eu espero. E aí, gente, agora, para dar continuidade, nós vamos falar do nosso próximo encontro, que vai ser o encontro que vai ser coordenado pela nossa escola Chico Mendes, e eu quero ver se o companheiro Ribamar está aqui na sala ainda. Ribamar, para o Ribamar falar do nosso próximo encontro, que vai ser da Escola Norte. Se o Ribamar não tiver, me parece que ele não está, mas ele estava, caiu. Quero ver, chamar a companheira coordenadora, que o Ribamar é o coordenador geral, a nossa companheira coordenadora pedagógica da escola, que é a Socorro. Então, Boa está aqui a noite. Socorro. Isso, Socorro, para você fazer a chamada aí, ó, mobilizando já para o nosso próximo seminário. Então, boa noite, companheiros e companheiras, né? A gente convida vocês para dia 24, não é isso? Estarem conosco com o nosso tema Transição Justa, Crise Climática e Social. Então, a gente aguarda vocês com aquele sabor de cupuaçu, com uma energia do tamanho do Rio Amazonas, não é isso? Para fazer esse processo de discussão. Então, não esqueça que dia 24, não é isso? A gente está emanando as energias positivas para que vocês estejam conosco nesse grande debate. E, assim, agradecer o fato de que vocês fizeram uma linda homenagem para o companheiro Rogério e para a companheira Altair. E isso me emocionou bastante. Então, gratidão pelo dia de hoje. Muito obrigado mesmo. Agradecer aos companheiros que tiveram aí nesse debate conosco. Obrigado aí. Muito obrigada a você, Socorro. Então, fica aí, gente, já o convite para o próximo seminário. Vamos a gente participar e convidar mais pessoas para participarem também. Quero encerrar aqui agradecendo muito a participação de todos e todas. Também falar assim do vídeo do companheiro Pantoja, assim, que a gente sempre lamenta termos perdido o companheiro Pantoja, né? Eles Se ele estivesse conosco, com certeza estaria aqui nessa sala, com certeza estaria aqui, seria um dos debatedores aqui conosco também. Mas essa luta do Pantoja é a luta da CUT Pará, é a nossa luta, ela é uma luta de todos e todos nós. E continuaremos, né, a Pantoja sempre presente quando a gente continuar nessa luta e fazendo a luta e não deixar. Quero, assim, antes de passar para a Rosane finalizar, agradecer a todos e todas, mandar um abraço para o meu amigo Walter, lá de Dourados. Estou te vendo aqui, viu, Walter? E agradecer a todos os companheiros e companheiras. Um abraço aí para cada um e cada uma, em cada cantinho desse nosso Brasil. E agora passar para a Rosane fazer a finalização do nosso seminário. Obrigada, querida. Obrigada, querida Soili. Obrigada a cada companheiro, cada companheira que junto conosco esteve nesse nosso primeiro debate sobre o ciclo formativo. Lembram das quartas-feiras freirianas que a gente começou? Que delícia, que saudade das quartas-feiras freirianas. Depois a gente foi para o debate dos desenvolvimentos, estudo dos livros. E lembra do ano passado também o ciclo formativo sobre inteligência artificial. E agora o ciclo da COP30. Então, obrigado a todos e todas que participaram. Nos encontramos novamente no dia 24. E esse debate teve 130 pessoas pelo papel maravilhoso da Rede Nacional de Formação. Então, aos formadores, à equipe, às escolas, aos secretários, toda essa mobilização de estarmos aqui conosco na construção do ciclo formativo. Beijo no coração de vocês, seguimos em marcha, seguimos em luta, vamos nos organizando para o dia 24 e não nos esquecemos, estamos no mês de abril. A marcha do dia 29 de abril, ela é fundamental para a gente estar organizando. 1º de maio é nossa realidade. Então, junto com o debate da COP30, vamos também, na nossa base, fazer a formação sobre o que significa o 1º de maio, construir a pauta e organizar a marcha da classe trabalhadora para o dia 29 de abril, em Brasília, levar a pauta da classe trabalhadora.
Seguimos em luta, porque a classe trabalhadora, sempre unida em luta, conseguirá a sua vitória. Um grande abraço a todos e todas. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, presidenta. pessoal. Boa noite, gente. tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Noite noite. para todos e todas. Boa Boa noite. noite, gente. Boa Nos noite. encontramos no dia Até a 24. próxima. Até a próxima. Um Boa abração. noite. Obrigada Boa pelas explanações. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite, né, Dilu? Boa noite, Rosane. Boa noite, Boa noite, boa noite, boa noite, Boa equipe noite. maravilhosa, a Clemilde suporte está ali maravilhoso. também. Boa noite, gente. Toda a equipe, muito bom. Valeu. É. Até.